Olá, boa noite. Mauro Cid se apresenta à Justiça pela primeira vez depois de fechar acordo de delação premiada. No primeiro discurso, à frente do grupo das 20 maiores economias do mundo, o presidente Lula defende reforma nas instituições internacionais. E você vai ver também. Polícia faz perícia no local em que jovem morreu atingida por um ultraleve no Rio de Janeiro. Rins e fígado da vítima foram doados hoje. Denúncias de homofobia quase dobram no Brasil nos primeiros 6 meses do ano em relação ao mesmo período de 2022. Terremoto no Marrocos. Número de mortos chega a quase 3.000 e monarquia é criticada por demora em aceitar ajuda internacional. Nesta segunda-feira, a polícia do Rio de Janeiro realizou perícia no local onde uma jovem foi atingida por um ultraleve no último sábado. Caroline Kettling teve morte cerebral. Os rins e o fígado da vítima foram doados. O acidente ocorreu no Aeroclube de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No sábado, Caroline Kettling de Almeida Ribeiro, de 22 anos, fazia atividades físicas no local quando foi atingida por um ultraleve que perdeu o eixo da pista. Caroline, que era aluna da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e visitava a família no feriado, foi levada para um hospital da região. Mas no domingo, teve a morte cerebral confirmada. Rins e fígado foram doados para transplante. Hoje, a polícia esteve no Aeroclube e periciou a pista e a aeronave, que é da década de 90, tem 12 metros de envergadura, atinge cerca de 350 metros de altura e pode chegar a 80 km por hora. O piloto apresentou a documentação e ainda vai ser ouvido. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia quer descobrir se Caroline estava no meio ou na lateral da pista e se o vento pode ter provocado o acidente. Mas já sabe que o local não poderia ser usado pelo ultraleve. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que o Aeroclube não está no cadastro da ANAC e, por isso, não pode ser usado como aeródromo. Isso não é pista mais, para o governo isso é terreno. Entendeu? Inclusive, tem um hospital construído na cabeceira da pista. Então, está mais claro que isso aqui não é mais pista para o governo. Tem um hospital, construíram um hospital. Já viu algum hospital construído na pista do aeroporto? Mesmo assim, moradores vizinhos dizem que o local, apesar de interditado há anos e com aparência de abandono, continua a ser usado por pilotos e esportistas. Eu caminhava lá atrás também, porque todo mundo caminha, a gente, pode, vamos. Aí eu caminhava, só que um belo dia, eu e minha filha saímos correndo porque o helicóptero veio, entendeu, em cima da gente. Aí depois desse dia eu não, helicóptero não, o ultraleve, depois desse dia eu não fui mais. Morreu a 10ª vítima da chacina de São João da Mata, na Bahia. Railan Bispo dos Santos, de 12 anos, sobreviveu ao ataque do dia 22 de agosto, quando 9 pessoas morreram. O menino foi socorrido com metade do corpo queimado e permaneceu internado em estado gravíssimo. A chacina foi motivada por ciúmes. O mandante foi morto em confronto com a polícia, assim como outros 2 comparsas. Um quarto envolvido do crime está preso. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e 8 ministros visitaram as cidades destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A comitiva anunciou a liberação de recursos financeiros para as áreas atingidas. São mais de 90 municípios em estado de calamidade pública. O número de mortos chega a 46. E um novo ciclone pode se formar nos próximos dias. O Rio Grande do Sul continua em alerta para temporais e grande quantidade de chuva. Um novo ciclone deve atingir o estado. O tempo volta a ficar instável ao longo dessa semana e pode causar novas cheias e transbordamentos em rios já afetados. Geraldo Alckmin esteve em 3 municípios do Vale do Taquari, entre eles Roca Salles, um dos mais castigados pela chuva. Até o momento, o maior número de vítimas está aqui em Mussum. Mais de 3.000 pessoas já foram resgatadas. Esse foi o segundo ponto de parada do presidente em exercício. Já em Lajeado, ocorreu uma reunião com prefeitos da região. Mas antes, houve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. No encontro, Alckmin destacou que recursos do novo PAC vão ser destinados ao Programa de Prevenção a Desastres. Então, o governo incluiu no novo PAC o Programa de Prevenção a Desastres, com contenção de encostas, drenagem, enfim, e até conversei com o governador Eduardo Leite sobre a questão do Rio Taquari,
os estudos para ver a questão de dragagem e recomposição também de matas ciliares. O governo federal anunciou mais de 740 milhões de reais para auxiliar a população. Entre as medidas está o repasse de R$ 800 por pessoa afetada, kits completos de medicamentos, além de 20 mil cestas de alimentos por meio da Companhia Nacional de Abastecimento. Programa de atendimento de aquisição de alimentos, 125 milhões de reais foram liberados. Eles vão adquirir os alimentos na região e distribuir na região. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ressaltou que o governo está concluindo o relatório de desmatamento dos biomas brasileiros. Conversávamos com o governador que estamos fazendo todo um suporte técnico-científico, Ministério de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, cidades, Ministério de Desenvolvimento Regional e demais envolvidos para uma ação de prevenção dos eventos extremos em função da mudança do clima. O gabinete do vice-governador do estado, Gabriel Souza, foi transferido para Encantado. De lá, ele irá coordenar as ações do governo no Vale do Taquari. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 33 anos. É um instrumento importante para proteger os direitos dos cidadãos nas relações de consumo. Mas ainda há desafios, especialmente quando se trata do comércio digital. 33 anos atrás, a moeda oficial do Brasil ainda era o cruzeiro. O comportamento de consumo no país era bem diferente, nem internet tinha. Mesmo com todas essas mudanças, a Lei de Defesa do Consumidor, sancionada em 1990, continua sendo parâmetro para garantir a harmonia entre quem vende e quem consome. A questão da oferta, elas ter todas as informações necessárias para que o consumidor faça a sua opção de forma consciente, o ressarcimento, então todas essas garantias, da garantia do produto, do serviço, tudo isso está lá nesse código, ele vem se mantendo atual em razão disso. Aqui em São Paulo, o PROCON já existia antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor. Começou em 1976 como um grupo executivo e virou fundação em 1990, mesmo ano em que a Constituição estabeleceu a defesa do consumidor um direito por lei. De lá para cá, foram incluídos novos decretos e regulamentações para atender novas demandas, principalmente por conta do avanço da tecnologia. Só no ano passado, por exemplo, o PROCON recebeu mais de 740 mil reclamações. Cerca de 80% foram solucionadas. Então hoje você tem grandes vendas de sites que são líderes aqui de reclamações. Principalmente, e o motivo mesmo, né, o pós-venda, né? Então, você faz a venda, mas na hora de concretizar, de corrigir uma falha, né? Hoje nós temos um outro problema, que os atendimentos são todos robotizados. Quando o caso não é solucionado pelos órgãos de defesa ou por conciliação, o passo seguinte é ir para a justiça. A partir de hoje, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve se apresentar semanalmente à justiça. Essa é uma das condições que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, impôs ao homologar a delação premiada e conceder a liberdade provisória ao ex-ajudante de ordens. É nesse fórum, na região central de Brasília, que fica a vara de execuções penais, onde Mauro Cid precisa se apresentar semanalmente. Nesta segunda, a manhã foi de espera para os jornalistas. Só no início da tarde que o advogado do ex-ajudante de ordens apareceu. Cid entrou sem ser visto. Veio presencialmente, tá? O magistrado, ele precisava se apresentar. Quanto tempo ele ficou aí dentro? Relata pra gente como é que... Uns 15 minutos, mais ou menos. O advogado afirmou que nas próximas vezes, Mauro Cid vai se apresentar virtualmente. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro estava preso no batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, desde o dia 3 de maio. No fim de semana, após o ministro Alexandre de Moraes homologar o acordo de delação premiada com a Polícia Federal, ele conseguiu a liberdade provisória. A partir de agora, os investigadores começam a checar as informações que Mauro Cid forneceu.
No Congresso Nacional, aumentou a expectativa para o ex-ajudante de ordens prestar novo depoimento na CPI mista do 8 de janeiro. Os membros da comissão já aprovaram a reconvocação, mas ainda não há data prevista. Se depender da defesa de Cid, ele deve permanecer em silêncio. É absoluta perda de tempo, é coisa que a gente não tem o que fazer. Bom, não tem. Se eles quiserem, a gente vai lá. Se quiser, a gente vai lá, mas não vai falar, não tem nada para falar. Na Índia, onde participou do encontro do G20, Lula comentou sobre a delação de Mauro Cid e a implicação desse acordo nas investigações contra Bolsonaro. Eu acho que ele está altamente comprometido. Cada dia vai aparecer mais coisas e cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela até os dentes. É essa a linha de investigação da Polícia Federal, que acredita no envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro com as milícias digitais. O grupo teria atuado no caso das joias, na adulteração dos cartões de vacina e de um suposto plano de golpe de Estado. A defesa de Jair Bolsonaro disse que só vai comentar o caso quando tiver acesso ao que Cid relatou. O Exército informou que cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes e afastou Mauro Cid, que agora não ocupa nem cargo nem função, mas continua com um salário bruto de R$ 27 mil. Porque ainda está vinculado ao Exército Brasileiro e não há previsão legal para suspender o pagamento do militar que se encontra preso preventivamente. Porém, esse período de prisão não poderá ser contabilizado como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria. E após soltar o tenente-coronel Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de liberdade provisória a Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O ministro alega que Silvinei poderia atrapalhar a investigação. Ele está preso desde o dia 9 de agosto por suspeita de atrapalhar a circulação de eleitores, principalmente da região Nordeste, no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado. A defesa do ex-diretor diz que vai recorrer da decisão. Kennedy Alencar comenta as diferenças entre um golpe de Estado no Brasil e no Chile. Nos anos 60 e 70 do século passado, a América Latina sofreu golpes em efeito dominó, todos com aval dos Estados Unidos, diga-se de passagem. Lembrar os 50 anos do golpe de Estado no Chile tem, infelizmente, tudo a ver com o Brasil de 1964 e de 2023. No Chile, houve uma transição negociada com o ditador Augusto Pinochet, mas o país não deixou de punir os militares. No Brasil, também aconteceu uma transição negociada, mas com perdão aos torturadores e militares golpistas. No Chile, surgem movimentos de extrema-direita que ameaçam a democracia. No Brasil, houve uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro deste ano. Na imprensa, fala-se que a delação do tenente-coronel Mauro Cid será boa para separar o joio do trigo entre os militares brasileiros. Ora, isso é conversa fiada. Havia e há apenas joio nos quartéis. As eleições do Brasil acabaram em 30 de outubro do ano passado. Mas as Forças Armadas primeiro quiseram ser fiscais de urna e depois toleraram acampamentos golpistas em novembro e dezembro, quando o resultado eleitoral já era cristalino. Estavam esperando exatamente o quê? Um golpe? Na noite da tentativa de golpe, em 8 de janeiro, a polícia foi impedida de prender parentes e amigos de oficiais da ativa que estavam acampados no QG do Exército em Brasília. Lula, mais uma vez, cede à tentação da conciliação. O petista perde uma oportunidade histórica de obrigar os militares a fazer um meia-culpa. Não é possível mais uma punição criminal, mas a memória histórica demanda um pedido de desculpas pelo golpe de 64 e pelo flerte com o golpismo de Bolsonaro. Em pleno século XXI, nossa democracia quase morreu de novo. No primeiro discurso como presidente do G20, no encontro de cúpula na Índia, Lula apresentou uma agenda com 3 prioridades. O brasileiro afirmou que vai lutar contra as mudanças climáticas, a desigualdade e a fome e defender uma reforma das instituições internacionais. A Índia se despediu da liderança do G20. O Brasil assume o posto pela primeira vez desde que foi criado em 1999. Por isso, o presidente Lula fez o discurso de encerramento. Eu quero primeiro cumprimentar o primeiro-ministro Narendra Modi pela condução eficaz da presidência indiana do G20.
Lula iria conceder entrevista coletiva no domingo, mas com uma agenda cheia que incluiu reuniões bilaterais com o primeiro-ministro indiano, o presidente francês Emmanuel Macron e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, acabou adiando para segunda-feira de manhã. O presidente brasileiro comemorou o relatório final do G20, a criação da Aliança Global dos Biocombustíveis e mais uma vez reforçou que irá colocar a transição para energia limpa e o combate à desigualdade como as prioridades do bloco. É preciso, de uma vez por todas, que a gente tente levar em conta e criar uma certa indignação nos dirigentes com relação à desigualdade. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade de educação, a desigualdade de saúde, a desigualdade de comida. Ou seja, o mundo está muito desigual. Nós temos poucos com muitos e muitos com muito pouco. Ele citou as tragédias no Brasil e Marrocos. Lamentar duas coisas graves que aconteceram. O ciclone no Rio Grande do Sul, que até ontem à meia-noite, ou seja, melhor, até hoje à meia-noite, porque acabei de falar com o Brasil, tinha 41 mortos, vários desaparecidos, e o Marrocos, sabe, que teve 2.000 mortos, ou seja, um terremoto que também não tem muita explicação, a não ser a mudança do clima, a não ser o que nós estamos fazendo com o planeta. Explicou a fala sobre Vladimir Putin na entrevista que concedeu a uma TV indiana. Nela, o presidente havia dado a entender que desrespeitaria o pedido de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional caso o líder russo participe da cúpula do G20 no ano que vem no Brasil. Eu, inclusive, quero estudar muito essa questão desse Tribunal Penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então, eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. O brasileiro e o primeiro-ministro da Índia fizeram um comunicado conjunto com o compromisso de defender uma ampla reforma do Conselho de Segurança da ONU para incluir mais países com assentos permanentes e temporários. Lula afirmou também que, como novo presidente do G20, vai priorizar o combate à desigualdade. Algo que críticos e opositores do premier indiano dizem que não foi feito durante seu mandato e que ele, inclusive, tentou esconder durante o encontro de cúpula. Taj Mahal, o maior símbolo da Índia e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Esse lado espetacular do país mais populoso do planeta que o primeiro-ministro Narendra Modi tentou mostrar no encontro do G20 realizado neste fim de semana. Para isso, colocou lonas de proteção para esconder a pobreza na capital Delhi. Mas o mundo real é um pouco diferente. Por trás dos tapumes, aqui na cidade com mais de 30 milhões de habitantes, vimos crianças bebendo água da rua e muita gente lutando para sobreviver. Lula se despediu de Delhi e das maravilhas da Índia e embarcou de volta para Brasília nesta segunda-feira. A Câmara dos Deputados vai tentar votar ainda nesta semana 2 projetos de lei que mudam algumas normas para as próximas eleições. O relator da chamada mini-reforma eleitoral apresentou hoje os textos. São 2 propostas que listam mais de 50 pequenas mudanças nas regras eleitorais. Entre elas está a retirada da obrigação dos partidos ou candidatos apresentarem comprovantes emitidos pela Justiça, como atestado de antecedentes criminais. Outra mudança é na prestação de contas de recursos do fundo partidário. Caso os partidos não prestem contas, eles teriam novas cotas suspensas. Outra alteração é sobre o financiamento de campanhas, com a previsão de doações por Pix. O texto ainda muda o início da contagem para a inelegibilidade de candidatos, nos 8 anos seguintes à data da decisão que decretar a perda do cargo e não após o cumprimento da pena imposta no julgamento, como é atualmente. A proposta também trata das fraudes na política de cotas de gênero nas candidaturas. Pelo texto, será considerada fraude a cota de candidaturas femininas quando verificada a não realização de atos de campanha, a não realização de despesas de campanha, a ausência de repasses de recursos pelo partido e a obtenção de votação com resultado insignificante. A candidata que quiser tirar a candidatura após o registro terá de justificar a desistência. Caso contrário, será responsabilizada.
A exigência de que as 4 situações sejam verificadas de forma cumulativa recebeu críticas de outros parlamentares. O relator já admite retirar esse ponto do texto para facilitar a aprovação do projeto. Eu apresentei uma sugestão de texto, mas o Colégio de Líderes vai decidir amanhã se esse tema entra na mini-reforma, se ele entra na PEC ou se ele entra direto no Código Eleitoral. O objetivo do grupo de trabalho é votar urgência para os projetos amanhã e o texto na quarta-feira. Por isso, tudo que não for consenso deverá ser retirado. Os parlamentares têm pressa, porque a mini-reforma ainda precisa ser aprovada no Senado e sancionada pelo presidente Lula até o dia 6 de outubro, para que possa valer nas eleições municipais. O foco é resolver de modo muito mais célere e muito mais eficiente alguns gargalos que existem na legislação eleitoral e por isso a Câmara está focada a resolver problemas muito mais pontuais. E a seguir, no esporte, a renúncia de Luiz Rubiales depois do beijo forçado na final da Copa. E uma entrevista explosiva com o Felipe Toledo, bicampeão mundial do surf. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de 12 milhões de reais. E o Rede TV News volta em seguida, não saia daí. O governo federal anunciou investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, em Pernambuco. Entre os destaques estão a recuperação do patrimônio histórico do Recife e de Olinda. O estado vai receber quase 92 bilhões de reais do programa para obras e estudos. Os recursos vão ser investidos nos próximos 4 anos nas áreas de saúde, habitação, infraestrutura, meio ambiente e educação. Serão retomadas 366 obras de escolas em 135 municípios pernambucanos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu que os governos participem da abertura de editais para novas fases do programa, enviando projetos. Vão ser disponibilizados 136 bilhões de reais. Por isso, nós queremos convidar os prefeitos a abraçarem isso, a construírem creche, a implantar a escola em tempo integral. O presidente Lula lançou o Estado, ou o município, João, que antecipar o compromisso que em 2024 vai colocar a escola em tempo integral, ele já fará um pagamento antecipado esse ano para preparar a escola do ano que vem. A governadora de Pernambuco destacou a importância da parceria com o governo federal em períodos de escassez de recursos. No Nordeste brasileiro, o indutor do desenvolvimento, não tenho dúvida nenhuma de que é o poder público. E daí a importância de, em época de escassez de recursos, a gente poder construir parceria. E parceria a gente constrói com diálogo. E aliança a gente constrói não necessariamente com quem pensa exatamente igual como você, mas construindo consensos em torno daquilo que é fundamental para o nosso povo. Entre as obras que vão ser feitas com investimento em Pernambuco estão a conclusão da transposição do Rio São Francisco e melhorias no metrô do Recife. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também anunciou a liberação de recursos para a última etapa da construção do Canal do Fragoso aqui em Olinda. A obra vai minimizar os impactos das chuvas. Os moradores da região sofrem constantemente com as inundações. O ministro visitou a região ao lado da governadora do estado. Inclusive, a cidade colonial também vai receber recursos para a preservação do patrimônio histórico, assim como o Recife. O programa prevê investimentos ainda para a duplicação de rodovias ligando pontos estratégicos do estado, para a construção de corredores exclusivos de ônibus no Grande Recife, para investimentos em transição e segurança energética, obras de saneamento básico e contenção de encostas e para a revitalização de bacias hidrográficas. O novo PAC prevê um investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em obras em todo o país. E a expectativa é gerar 4 milhões de empregos. As denúncias de homofobia aumentaram quase 100% no primeiro semestre deste ano. Os dados foram apresentados pela Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, criada pelo governo do presidente Lula. Esta mulher procurou a polícia depois de ser vítima de homofobia no prédio onde mora e é síndica, em Belo Horizonte. Ela sofreu agressões verbais e físicas. A suspeita é uma vizinha. Começou a me chamar de sapatão, comecei a falar que eu gostava disso.
que eu gostava daquilo e tudo mais. Aí eu comecei a gritar com muita força, homofóbico. E aí ela me atacou, puxou meu cabelo, aí a gente foi pro chão, me jogou no chão. E aí ela começou a me enforcar, né? Ela afirma que a esposa também é perseguida no condomínio pela mesma mulher. Por que com que a forma que eu me relaciono faz diferença na vida do outro? Isso é tão inconcebível pra mim, sabe? A forma como você namora incomoda o outro. Em todo o país foram registradas mais de 1.000 denúncias de homofobia no primeiro semestre deste ano, alta de 90% na comparação com o mesmo período de 2022. Nos meses de julho e agosto, mais 597 ocorrências foram adicionadas à estatística do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O Brasil está entre os países mais violentos do mundo para as pessoas LGBTQIA+. Né? A gente tem aí, pelo 14º ano seguido, como o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. A homofobia é um crime imprescritível e inafiançável. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse tipo de discriminação deve ser enquadrado no crime de racismo. A pena é de 1 a 3 anos de prisão, podendo chegar a 5 nos casos mais graves. O STF determinou também que crimes motivados por causa da orientação sexual ou identidade de gênero devem ser considerados hediondos. Para a Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Minas Gerais, é preciso reforçar a qualificação das polícias militar e civil, Ministério Público e Poder Judiciário para que a lei seja aplicada de forma mais rigorosa. Muitas vezes o que a gente ainda vê é que as pessoas denunciam, mas esse tipo de coisa é apagada no decorrer do inquérito ou do processo. Já os órgãos de defesa da população LGBTQIA+, cobram uma legislação nacional específica de combate aos crimes de homofobia e transfobia. Acredito que o maior exemplo que nós tenhamos no momento seja a própria Lei Maria da Penha, que demonstra que esse tipo de legislação, quando aplicada e quando levada com seriedade, né, ela funciona sim, né? E nós precisamos ter proteção para as pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Eu acho que a gente nunca esquece onde estávamos no fatídico 11 de setembro de 2001. É inesquecível. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigado pela companhia. Boa noite.